E desde que eu entrei na faculdade, que na verdade me formei na PUC como bolsista, porque no ensino médio eu também era bolsista, então a parte da cobrança de meta, ela já é um pouco antiga. Hoje eu estou aqui junto com vocês para aprender a ter um retorno financeiro adequado daquilo que a gente ama fazer. Porque de fato, assim, eu sempre falo que parece que eu já nasci trabalhando como dentista, que é uma coisa que é como se eu já fizesse isso até mesmo antes de nascer, porque eu tenho prazer em fazer, em entregar, e eu realmente gosto muito de gente. E as pessoas, quando elas acreditam muito em você fala assim, olha, minha responsabilidade é grande. Então eu sempre tive isso comigo, por questão do histórico mesmo de família. A minha mãe faleceu muito cedo, somos 4 irmãos, então aquela responsabilidade, olha, preciso ser a referência. Mais um episódio de Pode Superar. Estou aqui com Márcia Vieira, que veio de Macaé, Rio de Janeiro, e está aqui com a gente no nosso centro de treinamento do Método Superdoutores em Alphaville, São Paulo. É um prazer enorme receber você. Nós vamos dividir nossos blocos do Pode Superar em o que você já superou na faculdade, a escolha da especialização, o que você vem superando para empreender na odontologia e o que você espera superar nos próximos anos que você vem plantando, semeando para colher. Se apresenta, fala um pouco dessa Márcia dentista mineira. Como é que o mineiro foi parar em Macaé? Eu já começa por aí, né? Com certeza. Olá pessoal, eu sou a Márcia, sou formada há 10 anos na PUC Minas, né? Lá em Belo Horizonte. Já tenho 10 anos de profissão e hoje sou implantodontista. A história dentro da odontologia na faculdade começou não foi bem de onde você se referiu, um tempinho atrás, mas mais ou menos por aí, que meu pai e minha mãe se conheceram na casa de um dentista muito famoso na minha cidade, lá em Barão de Cocais, e se conheceram ali, e desde então já tenho um vínculo na área, não tem ninguém na família. E desde que eu entrei na faculdade, que na verdade me formei na PUC como bolsista, porque no ensino médio eu também era bolsista, então a parte da cobrança de meta, ela já é um pouco antiga. Então consegui a bolsa na PUC, também tinha meta em relação à nota, e apesar de tudo, deu tudo muito certo. E estamos aí nessa luta para, além da parte técnica da odontologia, que é o que a gente aprende durante a faculdade, que é em ser bom tecnicamente, em ser bom com o paciente. Hoje eu estou aqui junto com vocês para aprender a ter um retorno financeiro adequado daquilo que a gente ama fazer. Porque de fato, assim, eu sempre falo que parece que eu já nasci trabalhando como dentista, que é uma coisa que é como se eu já fizesse isso até mesmo antes de nascer, porque eu tenho prazer em fazer, em entregar, e eu realmente gosto muito de gente. Então, o que a profissão hoje me proporciona, que me proporciona isso, desde o início, é de conhecer gente que talvez no contexto normal eu nunca teria aquela oportunidade de conhecer uma pessoa ali que por trás do tratamento que a gente faz, a gente realmente muda vidas. E é isso que realmente me motiva. E hoje, somado a isso, eu fico cada vez mais feliz em poder ter, além de tudo, um retorno financeiro mais adequado. Fala bem, né? Rapaz, a gente esconde o ouro um pouquinho. O mineiro fala, é envergonhado, né? Ele chega aqui e já pá, finge, pô. Muito bom, parabéns. Dentro dessas superações, né? Eu acho que a primeira superação, como só de ser um bolsista na USP, já não é. PUC Minas. A PUC Minas já não é, já tem uma exigência muito grande. O que eu gostei do último podcast que a gente gravou agora, é o porquê. Né? Ficou muito claro, assim, acendeu e geralmente a última impacto emocional que a gente acaba trazendo como um levantar primeiro. Me fala um pouco do seu porquê, né? O que move esse brilho no olhar que você está tendo, essa vontade, sair de Minas para Macaé, de Macaé para Alphaville, para estar aqui. Isso é uma força de vontade de querer superar.
esse porquê? Acho que na vida da gente a gente precisa realmente de pessoas que acreditam na gente. Então isso dá uma diferença muito grande, porque desde essa parte da graduação, essa expectativa, que também tem uma parte familiar ali, aquele núcleo, e as pessoas quando elas acreditam muito em você, você fala assim, olha, minha responsabilidade é grande. Então eu sempre tive isso comigo, por questão do histórico mesmo de família. A minha mãe faleceu muito cedo, somos 4 irmãos, então aquela responsabilidade, olha, preciso ser a referência. Durante a graduação eu sempre tive essa energia de querer ser melhor e muito empenhada, dei aula particular durante a graduação e depois que eu me formei eu caí no mercado. E aí é que a gente cai no mercado mesmo, né? Porque a gente não aprende essa parte de cálculo. Normalmente a gente que é dentista é muito ruim de matemática, né? Graças a Deus que não dá para ser bom em tudo. Mas é muito ruim você trabalhar e não ter esse retorno. E contudo, por exemplo, você vai, trabalha, dá o seu melhor e na hora que vai embora para casa fala, poxa vida, isso realmente é muito frustrante e me frustrou durante muito tempo. Gente, eu não esqueço, eu tinha um Fiat Uno, chovia, enchia um negócio de água, que eu ficava numa raiva, que eu falava, você tem saudade do seu primeiro carro? Eu não tenho saudade nenhuma, porque assim, você olha e fala assim, não é esse caminho que eu quero, assim, eu quero um pouquinho mais. E a gente precisa dessa motivação e de quem acredita na gente, porque eu acabei ficando por um tempo muito desmotivada. E graças a Deus hoje eu tenho essa motivação porque Deus ajuda realmente bastante. E colocou no meu caminho meu marido, que é o meu maior incentivador. Então, inclusive que desde o início, o Pix, né? Desde o início, ele sempre acreditou muito mais no meu potencial do que eu mesmo. Que foi numa fase onde eu estava entregando essa parte do amar o que faz, que eu sempre gostei do que eu faço. Mas que financeiramente ele ficava inquieto, ele tá assim, não tem como. Ele sempre ficava muito inquieto em relação ao trabalhar muito e não ter o retorno adequado daquilo que faz. Então, nas pesquisas aí procuramos em relação à especialidade, procuramos não, né gente? Ele procurou, que eu não pesquiso nada, e falou assim, olha, esse aqui tá legal, esse aqui tá legal, então você vê aí o que fica bacana para você fazer. Então já começou a melhorar em relação à especialidade. E o reconhecimento realmente da parte cirúrgica, ela é diferente das outras áreas, da parte de reabilitação. Então isso tudo ajuda muito. E agora com a parte do suporte, da parte metodológica de gerência, de administração, que foi uma indicação também de um colega lá do curso de implantodontia, também tem vários benefícios, que foi o Túlio. Falei assim, olha Túlio, eu estou precisando disso, assim, assado, eu vi que está ficando bacana seu Instagram, o que você está fazendo? Aí ele falou, Márcio, olha, o curso desses caras aqui são muito bons, mas faz exatamente o que eles estão pedindo, que vai dar certo. Então, há 1 ano nós estamos juntos e com um projeto aí de expansão, um projeto muito grande, né? E que estamos engatinhando, mas já estamos caminhando muito bem. É isso. O que é legal? Você veio, né, de uma superação, tem um porquê, Sim. né? Seu incentivador, o seu marido, sim. Tem um filho, qual é o nome dele? João Benício. Quantos anos? 4 anos. Então, um porquê é muito importante para a gente tomar um rumo. A linha de visão, na minha concepção, ela é uma linha mais importante para quem vai empreender. Porque se você não tiver visão, você nem começa, concorda? Então, indo por essa linha de raciocínio, né, do porquê, o teu Benício, o seu marido, e a gente, quando a gente liga essa máquina, é uma máquina bonita, e muita gente quer ligar. E não é de certeza de um porquê necessariamente. Todo mundo, né, tem o Comece pelo Porquê, que é um livro do Simon Sinek. Tem muita gente que fala de Comece pelo Porquê. A verdade é que tem gente que tem porquê pra caramba e não ligou. O Pelé não era ligado pela quantidade de filhos que ele tinha. Então, assim, a gente fica buscando muitos incentivos, o propósito, o que move, o que foi o combustível e tudo mais, só que cada um tem o seu.
né? Cada um tem uma forma de pensar, de raciocinar. O que eu acho mais bonito do empreendedorismo é a característica da visão. Todo mundo tem uma visão, todo mundo tem um combustível, uma chama que arde. E seja ela qual for, tem gente que a chama que arde é ganhar dinheiro. E aí depois se acha no propósito, tem gente que começa com propósito, tem gente que é por causa de um filho, é por causa de um marido. Mas o mais importante que eu vejo na odontologia é que é muito singular as pessoas que querem escalar. Parece até há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer essa gestão de odontólogos, quando você falava de dinheiro numa sala, as pessoas se sentiam, sabe, tipo, ficava tenso. Sim. O clima não ficava saudável, gostoso, né? Porque, pô, calma aí, é dentista, a gente não pode falar de dinheiro. E aí eu comecei, até eu falava muito isso, eu falei assim, cara, eu acho que existe um comunismo na odontologia, porque a galera não, entende? Não pode falar de dinheiro não, a galera fica, eles não gostam. Então eu comecei a inserir, eu tinha que vir devagar para falar. Hoje a gente consegue falar e hoje os próprios dentistas, não são todos, porque eu tô na rede social botando a cara. Então eu vejo que tem muita gente ainda dessa mentalidade. E quando eu vejo um dentista falando de crescer, de exponencializar e trazendo o romantismo do empreendedorismo, porque tem uma parte romântica e tem uma parte que é porrada mesmo, mas trazendo isso, eu acho muito bonito. E aí, você, quando conecta nesse por quem, pô, meu marido é um incentivador pra caramba e tal, tudo mais, isso é legal, porque de fato ele dá o input. Sim. E ter isso é uma essência feminina. Meu marido é uma cabeça, ele analisa os dados, ele escolhe o caminho e tudo mais, e a gente vai seguindo e a gente está construindo uma história. Então percebe que tem uma história de superação até então, e você é nova. Isso é legal. Ah, mas não é. Pô, olha, tem uma galera de cabelo branco que não consegue ter isso. Sim. Às vezes a gente dá pouca importância para o que a gente tem. Entende? Tipo assim, se você sorri, se você tem uma voz, se você tem uma presença, você não sabe o quanto que isso incomoda algumas pessoas. Uhum. Então isso é um bem. Sim. Sabe? Tipo, você tem leveza, é um bem. A felicidade incomoda mais do que o dinheiro. A vontade de superar incomoda muito para quem está em depressão. Se o cara está deprimido e te vê com essa... Entende? Você percebe quantas coisas boas... E por isso que as histórias, elas conectam muito mais do que teorias. Então, nessa linha de história, parabenizar primeiro pelo que você vem construindo, pela projeção de crescimento que você teve até aqui e de você estar aqui para buscar os próximos passos. O que te ligou que não está te desligando mais, além do seu marido? Tipo, essa projeção sua de eu vou ser grande na odontologia. Então, é porque é muito triste a gente ser muito bom tecnicamente, de você escutar elogios do paciente, e quando você chega para fazer as contas, ou para você quer viajar, você quer fazer, né, adquirir bens, você fala assim, gente, mas do jeito que tá, vai ficar difícil. Então, a parte dessa análise para esse crescimento, ele não é para a gente mesmo, porque dá para ter essas três coisas juntas. Sim. Né? E a parte financeira, que realmente o dentista tem esses... Você melhor do que eu, vai observar que é todo mundo mais ou menos parecido. Sim. Né? Não somos bons de conta, não somos bons em sentar para fazer análise. A gente fica com a impressão de que realmente, a não atender, você não está produzindo. Né? Sentar para planejar, você não está produzindo. Trabalhar pouco, você não está produzindo, porque já é uma cultura que é um problema que já é antigo. Então, o maior beneficiário disso tudo é a gente mesmo, porque enquanto pessoa, a gente fica realizado no aspecto técnico, que já existe, você vai buscando com aperfeiçoamento, né? Mas também de conseguir entregar aquilo, de conseguir ter o retorno, porque a via é de mão dupla mesmo e não tem como. Não existe, que é o que o meu marido sempre falou, né? Não tem como você não ter um retorno financeiro adequado daquilo. E ele sempre bateu nessa tecla. Eu batia de frente, não, tem que fazer o que ama.
até a gente sentar para fazer uma planilha. Teve um dia que eu acordei 3 horas da manhã, ele estava embarcado. Falei, não, essa conta não está fechando, não sei mais o que tem e tal. Falei, tá errado. Ele falou, agora você está me entendendo. Ele falou assim, olha, é isso. Então, a partir do momento que a gente tem a consciência, né, cai em si do problema, a gente realmente consegue resolver e consegue ter um retorno, ter conforto, e isso realmente motiva, porque o bem, o negócio vai e volta, realmente atrai muita coisa boa para todo mundo, que é oferecer para os pacientes um tratamento de qualidade, porque gente feliz vai entregar coisa boa, não tem como. Então, e ao mesmo tempo contrário, né, de estar no percentual aí da maioria dos dentistas do Brasil, porque realmente, hoje em dia eu não sei se algumas, com certeza algumas faculdades já devem incluir no currículo essa parte de empreendedorismo, porque algumas escolas hoje em dia já fazem isso, mas para a odontologia realmente faz muita diferença. Eu acho que incluir no currículo é bom, mas de qualquer forma vira, como tem uma parte de odontopediatria, o empreendedorismo não é para todo mundo. E ponto. E tá tudo bem. Por isso que na internet, quando alguém fala assim, eu não concordo, é isso. Eu também concordo com você, porque não é para todo mundo. Então, assim como o sucesso, se fosse para todo mundo, não seria sucesso, seria algo comum. Sucesso é suceder. Sucesso é alguém que atravessou uma manada e ele foi para um lugar. E até a palavra, a etimologia da palavra de suceder é triste, porque você vai passar tudo que sai da manada, né? Você passa para cima ou para baixo, né? Você vai tomar, você vai ser criticado, você vai ser apontado. Então, suceder é isso. Se a pessoa não está preparada para o sucesso, ela vai se sentir culpada. Isso acontece até às vezes na família, sabe? Tem gente que ficou metida, se vestiu diferente, agora anda toda, né? E isso acontece, e é normal. E você, quando aprende a passar por isso, ok, isso é o que vai acontecer no meu sucesso, na linha do que eu vou suceder. Então, o que a gente pensa agora? Eu gosto muito dessas pessoas que estão em movimento. E o que eu penso tem gente que está aqui contemplando, mas ainda não entrou em movimento. Entende? O cara está assistindo, contemplando. Sim. Ele não vai entrar num material desse. Entende? Aí ele entra em movimento, muitas das vezes, por causa do que vocês falam. Porque as histórias conectam. Tem gente ali que vai gostar da sua história, tem gente que vai gostar da história do Daniel, tem gente que vai gostar da história do Jonathan. E as conexões, elas vêm através dessas associações. A gente percebe que você dificilmente vai ser amigo de um muçulmano, porque ele é diferente pra caramba de você, pô. Não é porque ele é ruim, não é porque ele é chato. É porque tu vai falar assim, cara, eu não sei nem o que a gente vai conversar. Então, as conexões, elas se dão, muitas das vezes, assim, só pela imagem, o jeito de você falar, a pessoa já conectou. Aí ela começou a ouvir tua história, viu que você saiu da linha de contemplação, ação, ganhou já o primeiro aspecto. E já está planejando um crescimento. Pô, maneiro, vou pegar. Então, essa linha eu acho que é bacana. Porque, de novo, eu fiquei aqui falando uma manhã com vocês, mas na minha concepção, na metodologia, a andrologia, que é o estudo do adulto ao aprender, ela envolve ouvir vocês, criar uma gamificação para vocês, saca? E ajustar. Quando a gente faz isso com vocês, automaticamente a vida aumenta. Sim. E você veio para cá para sair com um pulmão extra. Esse pulmão, para mim, é muito importante, mas também a sua mensagem para os demais. Indo numa linha de projeção dos próximos anos, você tem sonhos que você determina numa linha pequena, média ou grande. Quais os tamanhos desses sonhos que você deseja conquistar e realizar? Bom, na verdade, esses sonhos são em vários aspectos de vida. Enquanto dentista, estamos caminhando nesse percurso. São grandes e, na verdade, o que é mais gostoso é que eles vão se expandindo cada vez mais. E quando você começa a engrenar, você vê que realmente não tem esse limite. E que realmente o que motiva é a família, né? O meu marido resgatou aquela vontade, o empenho que
a minha família, o meu pai, que ficou junto comigo, com os meus irmãos ali, desde que minha mãe faleceu, e com uma família de estrutura simples, e todo mundo formou, e já teve aquela responsabilidade, e aquele empenho, e aí, depois de um tempo, deu aquela caída em relação à minha motivação com a profissão, né, que durante a faculdade foi motivando, depois deu uma queda, e hoje o meu marido fez esse resgate, né, há 5 anos atrás, e a gente realmente se sente no caminho certo, que é no caminho e aproveitando também a colheita, né, de ficar feliz no caminho, que é um desafio, que é difícil, porque a meta, né, acaba aquela ali, você faz outra e não tem limite. Mas de ficar muito feliz e satisfeita em estar caminhando, porque de fato toda essa energia dessa história que é desde lá de trás, que desde que minha mãe faleceu, que eu tinha 10 anos, até hoje, e esse resgate, o tanto que já melhorou, sabe, de estrutura de família, com os meus irmãos, com meu pai, com todo mundo, e hoje eu, meu marido e meu filho, realmente o coração fica quentinho, você está no caminho certo, e encontrar boas pessoas, porque a gente realmente não faz nada sozinho. Sim. O que eu acho bacana é que a nossa primeira empresa somos nós mesmos, né? Sim. Então a gente está aqui, primeira empresa. Segunda empresa, nossos familiares e parentes. E a terceira empresa começam a vir amigos, né? Depois começa a vir a quarta empresa, que é o mercado. Para você liderar o mercado, eu costumo dizer que você tem que começar liderando a primeira empresa, que é a si mesmo. Então, é bacana essas histórias de superação, porque elas vêm de um princípio. A autoliderança, a liderança familiar, que aí começa o por quem. O Dani falou muito bem, e ele falou muito bem. Primeiro por você, Sim. Depois para os seus, e depois para os demais. Quem inverte essa ordem, você não ajuda ninguém. Você percebe como é que uma pessoa que não tem condição vai ajudar muito? Ela vai ajudar na medida do que pode. E aí envolve, mas eu dou o meu máximo. Louvável, parabéns para você. Mas você percebe que alguém que está transbordando, ela não dando nem o máximo dela, ela consegue ajudar mais do que você dando o seu máximo. Sim. Então, numa linha de fato de ajudar, para você ajudar alguém que está mal, você tem que estar se ajudando. Bem. Tá bem. Gente doente não cuida de ninguém. O avião desceu as máscaras. Coloca primeiro no teu filho ou em você? Em você, senão você não consegue colocar no filho. É a ordem do avião. Coloca em você, depois na criança. Não é na criança, depois em você. Por que isso? Porque existe um processo. Eles entenderam que se você desmaiar, os dois estão lascados. Então, cuida de você não desmaiar e depois vai para ele, porque senão você mudou a ordem da operação. Então, cuidar de si é muito bacana, cuidar dos nossos é muito bacana e cuidar da sociedade é muito bacana. E dessa projeção mesmo de crescimento, de montagem da clínica e tudo mais, você hoje sai daqui com uma perspectiva, né, do que você conseguiu, o que você veio buscar, conseguiu a clareza do que você queria? Bom, essa troca, né, presencial realmente faz muita diferença. Porque por mais que o André fique lá no meu pé, manda mensagem, Márcia, estar aqui próximo cria realmente esse vínculo que ele é necessário em todas as áreas para realmente entender qual que é o motivo dessa caminhada. Porque aí a engrenagem fica mais forte. Então, basicamente, hoje eu saio daqui mais motivada, estamos numa engrenagem aí que está forte, ficando mais sedimentada, né? Trazer o Deleon junto também, para que não é a área dele, mas para entender como funciona, escutar os outros colegas, porque aí a gente entende que o problema ele é comum e que a gente precisa achar os meios para resolver esses problemas. Então, agora é só chegar segunda-feira e, trabalhar pra caramba. A gente tem um lema aqui que a gente coloca o primeiro vermelhinho. Já mudou até sozinha lá. A gente fica aqui no vermelhinho e quando a pessoa tem o inside, ela aperta e tem que ficar verde. Então, se ficou verde, aperta essa badaga aí. Vamos apertar, a gente que tá ansioso com esse negócio desde a hora que a gente chegou. Ou seja, o feedback é importante e é isso que a gente busca, a transformação. E a transformação, ela nasce
de uma vontade de materializar aquele sonho. Eu não plantei um sonho aqui em vocês hoje. Vocês trouxeram o sonho de vocês. A gente só deixou aparente com vocês através de dinâmicas. Todas as dinâmicas foi para mostrar para vocês que é possível. Sim. Então, vocês mesmos mostraram entre vocês que é possível. Por que é possível? Porque vocês já superaram milhões de coisas e às vezes a gente não dá valor à nossa jornada. Porque a gente fica ansioso olhando só para o que vem. E a gente esquece de onde a gente veio e tanta coisa já aconteceu. E eu quero que as próximas vindas sejam exatamente para exemplificar. Mas você já tem ganhos. Muitos. Então, nesse período que você está com a gente, você já Sim. deu pequenos, grandes passos. E estar aqui hoje é uma decisão. E é uma decisão que você precisa implementar mais. Então, quando você voltar na segunda-feira, você já vai... A ambiência, o poder do ambiente faz isso. Você já vai falando, eu vou fazer. E o que é legal de vou fazer? Não é sobre vai dar certo. É eu vou fazer até dar certo. Não é sobre tudo vai dar certo. Eu vou fazer até dar certo. Nessa linha de vou fazer até dar certo, você já tem aqui clareza dos primeiros passos que você vai dar nessa semana? Com certeza. Inclusive, já tem que até aumentar o valor do procedimento, que aí fica tudo certo. Mas temos, sim, mais clareza dos próximos passos, porque realmente são muitos passos. Então, ter ali um embasamento e alguém para pegar na mão e, não, é por aqui, e que já tem experiência na área, né, que faz uma diferença grande. É só continuar fazendo, né? Uma mensagem de 1 minuto olhando para a câmera. Lembrando que tem dentistas aqui que estão na faculdade, tem gente que nem é dentista e pensa em ser, tem dentista que já se formou e está perdido, tem dentista que tem anos e está precisando de uma visão. A sua visão, né, para essas pessoas sobre o mercado da odontologia, sobre viver da odontologia, sobre o propósito da odontologia. É 1 minutinho para você dar porque a mensagem é sua. Né? Nesse podcast, a mensagem é sua. Eu quero que eles sejam impactados por essa mensagem. 1 minuto para mudar a vida aí da sua classe. Bom, o meu recado para os colegas dentistas. A nossa área é uma área muito boa. A gente só precisa direcionar bem. Então, do mesmo jeito que a gente senta, estuda, ainda sou um pouco da época que comia livro, você precisa realmente sentar e estudar gestão. Porque aí, além de ficar feliz em proporcionar o bem para o paciente enquanto pessoa, a gente vai proporcionar o bem para a gente, para a família, para quem está próximo. E aí não vai ter nem aquela dúvida de falar assim, mas por que você não fez medicina? Né? Você vai olhar e falar assim, olha, estou muito bem por aqui, porque realmente é uma área muito bacana. Na verdade, todas as áreas bem trabalhadas, elas dão retorno. E a odontologia não é diferente, você só precisa buscar um caminho e investir nessa parte de gestão, porque tem que aprender a fazer conta, senão não dá certo mesmo não. Verdade. Marcinha, muito, muito, muito obrigado pela participação, não pode esperar. E, gente, uma salva de palmas aqui para nossa mineira. Mais um episódio de Pode Superar. Então, Márcia deu uma aula aí de superação, que você fique com a motivação para você começar. E que não seja uma motivação barata, porque que você faça dar certo. Vai começar dando errado até que você vai ajustando os processos e dando certo. Procura uma ajuda, procura um suporte e até o próximo Pode Esperar.